Certo, comecei a gravação aqui da aula. Então é o seguinte, pessoal, vamos seguir aqui o nosso conteúdo, né? Na aula passada nós vimos o assunto de vetores, um assunto muito importante. Destaquei bastante isso aí para vocês. Nós precisamos aprender a trabalhar com vetores, principalmente agora, porque daqui para o final do ano vai ter muito assunto que vai mexer com vetores. Está trabalhando com vetores, então eu preciso que vocês saibam mexer com ele. Mas só que o vetores não vai se resumir somente àquilo. Tem uma outra parte aqui que a gente vai começar já a trabalhar com eles. E esse capítulo que eu botei agora é um capítulo muito tranquilo, é muito fácil. Ele é bem pequenininho também, tá? Então a aula não vai ser nem essas coisas, senão porque é mais uma sequência lá do que a gente viu na aula passada. Então, o tema da aula de hoje é grandezas vetoriais. Esse aí é o nosso tema. E como sempre, né, já aviso de agora, se você tiver dúvida, pode ligar o microfone, pode perguntar, pode digitar no chat, tá? Fique à vontade para tirar suas dúvidas. O momento de tirar dúvida é agora, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou botar aqui. Então, pronto, eu acho que todo mundo já está visualizando aí a tela, né? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui esse como sendo o nosso Aqui. grandezas vetoriais. E aqui eu tenho dois subtemas, né, que é para a gente falar sobre eles, que uma é a grandeza escalar e a outra é a grandeza vetorial. Primeiro a gente precisa entender o que é isso aí, o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Eu acho que vocês já devem ter visto isso aí lá no ensino fundamental. O professor de ciências de vocês começou a falar sobre isso aí, sobre essas grandezas. Mas para quem não lembra, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Começando aqui com grandeza escalar. A grandeza escalar, pessoal, é toda aquela grandeza em que um valor só, um número, já é o suficiente para você poder compreender a mensagem, tá? Por exemplo, se eu falo o seguinte, eu falo que Pedro, ele foi a uma farmácia e acabou se pesando numa balança. Pedro verificou que ele tem um total de 60 quilos. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da massa do Pedro? Ficou alguma dúvida a respeito de quanto é que ele pesa? E aí? Quanto é o peso do Pedro? Que eu acabei de falar. 60. Bem, então não ficou dúvida. Então, assim, a grandeza escalar é aquela grandeza onde eu falo um valor para vocês, eu falo alguma coisa, e vocês vão ficar satisfeitos com a resposta. Por exemplo, vocês podem perguntar aqui para mim, professor, que horas são exatamente agora no seu relógio? Eu olho aqui para vocês e digo o seguinte, que são exatamente 14 horas e 13 minutos. Então, falei o horário, vocês ficaram satisfeitos com isso, então pronto. Então, a questão do tempo é uma grandeza escalar. Não preciso de mais nenhum dado sobre ele para poder me satisfazer na resposta. Se aí tá mais alguém aqui no chat, né? Deixa eu ver. Seja bem-vindo, Ivaldo. Não, Ivaldo não, é Ivanaldo, né? Ivanaldo. Boa tarde. Já iniciamos aqui a nossa aula, viu? Aí qualquer dúvida é só perguntar aí, tá bom? Então, seguindo, ó. Outra grandeza escalar que eu poderia falar. Se eu falo o seguinte, eu vou construir uma casa e a minha casa vai ter um total de 5 metros de altura. Ficou alguma dúvida na altura da minha casa? Então, o que é que eu tenho aqui? A altura é com unidade de comprimento, tá? O comprimento é uma grandeza escalar, tempo é uma grandeza escalar, a massa é uma grandeza escalar. Agora, o que seria uma grandeza vetorial? A grandeza vetorial, ela precisa de alguma coisa a mais para que a gente possa compreender direitinho a mensagem, tá? E, por exemplo, se eu falo assim, Pedro saiu da escola, pegou ali a sua pop e foi para sua casa com uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Aí eu pergunto para vocês, onde é que fica a casa do Pedro? E aí? Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito de onde é que fica a casa dele? Claro, né? Entendi nada. Isso. Por quê? Porque está faltando coisas, falta dados. Quando eu falei que ele saiu com uma velocidade Não entendi nada aí. Quando eu falei que ele saiu com a velocidade de 50 quilômetros por hora,
Para mim saber onde fica a casa dele, eu preciso de saber de quê? Eu preciso saber qual foi a rua que ele virou, se foi para a esquerda, para a direita, se ele foi para frente, para trás. Eu preciso saber qual foi a distância que ele percorreu. Então, eu preciso de uma série de informações. Eu preciso saber a direção, o sentido e o módulo. A direção lógico que ele não vai sair voando, né? Não vai para cima, vertical. A gente já sabe que a direção é horizontal. Ele está andando ali no plano. O sentido, agora para onde é o sentido? Ele virou para onde? Para a direita, para a esquerda, foi para frente, para trás? E quantos metros ele andou depois que ele foi para frente, ou para a esquerda, para a direita? Esse aí é o módulo. Então, a grandeza vetorial, ela precisa de mais informações para que aquele dado acabe ficando claro. Tá? Então, o que eu posso ter como grandeza vetorial? Eu tenho velocidade. A velocidade ela é uma grandeza vetorial. Eu tenho a aceleração. Tá? Por exemplo, se eu digo o seguinte, que um veículo ele está com a velocidade de 100 km por hora. Aí eu falo, vou imprimir uma aceleração nele de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, no caso, essa aceleração, eu quero saber qual é a velocidade dele depois de 3 segundos, por exemplo. No momento que eu digo que o veículo tem uma velocidade e eu vou botar uma aceleração nele, essa aceleração, ela pode fazer o quê? Ela pode aumentar mais ainda a velocidade ou ela pode diminuir, tá? Então, eu preciso saber nessa situação qual é o sentido da velocidade, da aceleração. Se a aceleração tem sentido oposto à velocidade ou tem o mesmo sentido. Vamos lá. Então, de grandeza escalar, eu tenho comprimento. Quando eu falo comprimento, eu estou falando na medida de alguma coisa, tá? Por exemplo, eu falo, eu tenho 1,70 m. Ficou alguma dúvida na minha altura? Não. Não, né? Então, comprimento é grandeza escalar. Aí eu falo o seguinte, o outro, temperatura. Temperatura também é grandeza escalar. Se eu falo o seguinte, nesse momento, a temperatura aqui nessa área é de 35 graus. Ficou alguma dúvida na temperatura aqui? Não. Somente na questão de escala, né? Que a gente tem que falar 35 graus Celsius, né? Assim, ou 35 graus centígrados, a gente fala. Então, não tem dúvida. Se eu falar assim, a água congela a 0 graus centígrados. Ficou dúvida qual é a temperatura que a água congela? 0 graus. 0 graus. Então, temperatura, pessoal, é grandeza escalar. Então, comprimento, temperatura. O outro aqui, massa. Quando eu falo massa, estou falando aqui naquilo que a gente chama de peso, né? Mas o ideal é chamar de massa, que é o correto. Por exemplo, se eu falo o seguinte, eu fui me pesar, e aí a minha massa deu 68 quilogramas. Ficou em dúvida qual é o meu peso? Tem alguma dúvida? Não, né? Então a massa também é grandeza escalar. Aí o outro que nós temos aí que é o tempo, né? Então posso colocar aqui o tempo. Tempo também é grandeza escalar. Se eu falar o seguinte, são exatamente 2 horas e 30 minutos. Então, não tem dúvida do horário que é agora. Então, isso aí também é uma grandeza escalar. Então, grandeza escalar é toda grandeza. Quando eu falo um número só, já é o suficiente para você entender o recado, para você entender a mensagem. Agora, a grandeza vetorial, ela já vai precisar de uma coisinha a mais. Ela precisa de quê? A informação ela vai precisar de um módulo. Quando eu falo módulo, eu estou falando para vocês do tamanho daquele número, tá? O valor numérico. Ele precisa de uma direção. Quando eu falo em direção, eu quero saber se a direção é horizontal, vertical, diagonal, isso aí. E vai precisar de um sentido. É para saber se vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? E aí, no caso, o que eu posso citar como grandeza vetorial? Eu posso falar para vocês sobre a posição, o deslocamento, a velocidade, força e aceleração, tá? Então, essas aí são as grandezas vetoriais. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu tenho a questão da posição. Então, posição é uma grandeza vetorial. Aí, o outro que nós temos aí é o deslocamento. Depois temos a velocidade, a aceleração e força. Esses itens aqui são todos grandezas vetoriais, tá? Inclusive no desenho que eu fiz agora há pouco, quando eu coloquei um puxando ali na caixa, cada um fazia uma força diferente,
eu coloquei números, né? E o número eu coloquei uma bolinha. Por exemplo, aqui, ó, tem uma pedra aqui, tá? Bem grande, e você vai tentar tirar ela desse lugar. No momento que eu coloco uma setinha para cá, eu estou já indicando para vocês para onde é que tem que ser feita essa força. Para onde é que essa força vai. Então, a força ela é um vetor. A força ela tem uma direção, um sentido e vai ter um módulo. É. Seja bem-vinda, Dávila. Boa tarde. Aqui no chat, deixa eu ver aqui. No chat o Ivanaldo está pedindo para mim explicar um pouquinho da atividade da sexta quinzena. Certo. Ivanaldo, no finalzinho da aula eu explico, tá bom? No finalzinho da aula eu passo uma explicação breve sobre ela. Por enquanto, vamos continuar aqui sobre esse novo conteúdo, tá bom? Então aqui, ó, vamos entender aqui um pouquinho sobre deslocamento vetorial. Já que eu falei que o deslocamento ele é um vetor, então vamos entender o que está acontecendo. Pessoal, vocês conhecem esse mapa? É do Sítio Novo. É, né? Muito bem. Tá até o nomezinho aqui no canto, ó. O nome decorado do Sítio Novo aqui. Então, vocês já sabem o que é isso aqui? Essa área está um pouquinho mais escura aqui. Conhecem ela? É o assim, a Serra da Mangaba. Isso, muito bem. Você está inteirado. Que é a famosa Serra da Mangaba. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que você encontre esse aqui, ó, nessa posição. E você sabe muito bem que para subir nessa serra não é tão fácil assim, é bem difícil. E aí você está chegando ao final do dia, você está um pouco cansado e não vai conseguir escalar ela. Mas o seu objetivo é vir bem para cá, lá para a MA 280, para a estrada. Então o que que você vai fazer? Para não correr o risco de subir, acabar caindo, se machucando, você vai fazer isso aqui, ó. Você vem e vai contornar ele, ó, e vir para cá. Você não escalou, você contornou. Então o que aconteceu aqui, ó, é a distância que você vai percorrer aqui, ela é bem maior do que uma distância que você poderia percorrer se você fizesse isso aqui, ó, de lá para cá em linha reta. No caso, vou chamar esse aqui de ponto A, que é o ponto que você está naquele momento. E aqui o ponto final vai ser o ponto B. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, quando você faz o trajeto por essa linha vermelha aqui que eu coloquei, isso aqui é chamado de deslocamento escalar. Tá? Então, esse aqui é o deslocamento. Então, esse aqui é o deslocamento escalar. Tá? Então, se eu fosse medir aqui, por exemplo, eu vou chutar um valor aqui, tá bom? Vamos dizer que você percorrendo essa trajetória aqui em vermelho, vamos supor que vai dar um total de uns 800 metros que você vai caminhar. Daqui para cá, pela linha vermelha. Mas se você fosse em linha reta, seguindo aqui essa seta azul, nesse caso, isso aqui é chamado de deslocamento vetorial. Então, aqui, deslocamento vetorial. No deslocamento vetorial, se você fosse em linha reta, vamos colocar aqui que essa distância vai dar um total de 450 metros. Então, observa que se em linha reta, a distância vai ser menor do que se você fizesse a curva. Esse deslocamento vetorial aqui, pessoal, a gente representa assim, ó, delta S com um tracinho em cima, porque isso aqui é para representar a variação do espaço vetorial. Esse outro que está em vermelho é uma variação escalar, um deslocamento escalar, que a gente apresenta assim, ó, como ΔS. Não tem o traço em cima, que vai ser o deslocamento escalar, não tem o traço, e o deslocamento vetorial tem um traçozinho em cima. Então, o deslocamento escalar, vocês observam, pessoal, que nessa situação ela foi bem maior do que o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial é mais curto e o deslocamento escalar é maior. Compreender aqui essa parte? Alguma dúvida entre deslocamento escalar e vetorial? Vou resumir para vocês. Deslocamento vetorial vai ser um deslocamento em linha reta que você vai fazer do ponto A até o ponto B. Tá? Não importa o que tem aqui pela frente, vai ser a linha reta, do ponto A até o ponto B. A menor distância entre dois pontos, vai ser esse vetor aqui. Isso é chamado de deslocamento vetorial. Agora, no momento que você faz o contorno e você vai medindo toda essa distância, fazendo esse trajeto na linha vermelha, isso aqui é chamado de deslocamento escalar. Não, ele vai ter
curva, vai estar fazendo curva aí no trajeto. Compreenderam? Entenderam o que é deslocamento vetorial? Entendi mais ou menos. Não entendi nem o meio, nem o começo, nem o fim. Certo. Eu vou explicar aqui para a Lohana compreender. A Lohana está um pouquinho perdida. Deixa eu botar aqui. Olha só, Lohana. Eu coloquei aqui uma situação para representar como se fosse uma espécie de bairro, tá? Vamos supor que aqui é um bairro bem padronizadinho. E você está morando aqui, ó, nessa quadra. Aqui vai ser a posição aqui da sua casa. Vou chamar de A. E aí, no caso, você vai na casa de uma amiga que mora aqui, ó, nessa outra quadra. Eu vou chamar a casa dela de casa B. Aí o que é que vai acontecer? Você vai pegar, vai sair aqui da sua casa, aí você vem aqui, ó, passando por essas ruas, depois você vem para cá, aí você decide pegar, voltar aqui, porque aqui vai ter uma padaria, aí você vai comprar uma coisinha para levar lá para sua amiga. Comprou, depois você desce, aí você vem para cá e segue até chegar aqui na casa da sua amiga. Se eu fosse medir aqui a distância, né, vamos supor que eu vou medindo aqui, eu colocaria aqui, nesse primeiro quarteirão, vamos supor que aqui tenha uns 300 metros. Aqui já tem mais ou menos 50 metros. Aqui já vai ter 200. Aqui vai ter mais 50. E daqui até a casinha de sua amiga já vai ter um total de 800 metros. Se eu for sair somando tudo para saber qual foi a distância total que você percorreu até chegar na casa da sua amiga, eu poderia somar aqui, ó. Botar os 300, somado aqui com 50, somado com 200, somado com mais 50 e depois somado com 800. Somando aqui, ó, 0, 5 mais 5, 10, bota o 0, vai 1, 1 mais 3, 4, mais 2 vai dar um total de 6 e 6 mais 8 nós temos um total de 14. Então você andou um total de 1.400 metros. Tá? Lá da sua casa, percorrendo todo esse trajeto aqui, ó, até chegar na casa da sua amiga. Compreendeu aqui, Lohana? Compreendi. Certo. Mas supondo que você tenha conhecimento de algum atalho que passa por dentro desses terrenos, e você, em vez de fazer todo esse trajeto, você está com pressa, e você faz isso aqui, ó, vai passando por cima de tudo, em linha reta, até chegar na casa da sua amiga. Se você for seguindo aqui em linha reta, sem passar pelas ruas nem nada, for cortando tudo, vamos supor que essa distância total aqui, em linha reta, vai dar em torno de uns 700 metros. Esses 700 metros aqui, é a distância em linha reta lá da sua casa até a casa de sua amiga. Como você for em linha reta, isso aqui é chamado de deslocamento vetorial, que é um momento que você vai percorrer em linha reta, tá? Então, deslocamento vetorial é todo aquele trajeto que você vai de um ponto ao outro em linha reta, sem se importar com nada que está no caminho. E o deslocamento escalar? O deslocamento escalar, ele já é aquela distância total que você fez, que vai considerar todo o percurso que você traçou, ó. Ele considerou aqui, ó, um quarteirão aqui que você percorreu, depois mais esse, depois mais esse, mais esse, mais esse. Então, somando tudo isso aqui vai ser chamado de deslocamento escalar. Então, o deslocamento escalar leva em conta cada pedacinho de chão que você percorreu. Enquanto o vetorial não. O vetorial só vai considerar do ponto de onde você saiu até o ponto onde você chegou. Então, isso aqui vai ser o vetorial. Isso que eu acabei de apresentar é a mesma coisa que eu mostrei aqui, ó. Eu estava supondo que vocês se encontram aqui, ó, do outro lado da serra, lá no ponto A, e nesse momento você quer sair daqui e quer ir lá para a MA 280, lá para a estrada. Para não subir o morro, você fez isso aqui, você contornou. E no momento que você contornou, você está percorrendo aqui um trajeto, né? Você percorreu uma distância, e essa distância é chamado de deslocamento escalar. Mas se você tivesse ido em linha reta, passado por cima de tudo, até chegar lá no ponto que você queria chegar, em linha reta, isso aqui é chamado de deslocamento vetorial. O deslocamento escalar, a gente representa como sendo ΔS. Porém, o deslocamento vetorial também é ΔS, mas a diferença é que tem um tracinho em cima lá do S.
E esse tracinho é para dizer que ele é um vetor, que isso aqui foi um deslocamento vetorial. Se não tem o traço, isso aqui é um deslocamento escalar. Então, se for para me representar aqui, ó, esse em roxo que você acabou de fazer ali, esse percurso, a gente ia chamar ele de deslocamento vetorial. E esse outro que está em azul, que foi percorrido, ele seria o deslocamento escalar. Onde, nessa situação, esses deslocamentos eles são diferentes. Por quê? Porque um vai ter em módulo, tá? Quando eu falo módulo, é o tamanho, eu coloco até duas barrinhas assim, ó. O tamanho do deslocamento vetorial nessa situação é diferente do tamanho do deslocamento escalar. Observe que esse aqui foi 700 metros e esse foi o dobro, ó, foi 1.400. Então, deu bem diferente aí a situação, tá? Mas eu poderia perguntar assim, mas vai ser sempre que é diferente? Não, às vezes é igual. Por exemplo, se eu supor que você encontra esse aqui na sua casa, vou botar um outro ponto, ó, você está aqui, ó, vou chamar de ponto C. E você está nesse ponto C e você vai até aqui, nesse ponto que eu vou chamar de ponto D. Se eu disser que você pegou e percorreu esse trajeto dessa forma aqui, ó, você saiu do ponto C, foi até o ponto D. E pronto, você foi direto. Nessa situação aqui, o deslocamento, posso colocar assim, um módulo, que é o tamanho, né? O tamanho do deslocamento vetorial, ó, fechou barrinha, é o tamanho dele, é a mesma coisa do tamanho do deslocamento escalar, tá? Então, lembrando, toda vez que eu coloco essas barrinhas entre algum valor, ó, se eu colocar a barrinha do A aqui, eu estou calculando o tamanho dele, tá? O tamanho do A, tamanho de alguma coisa. E esse tamanho sempre vai ser um valor positivo, tá? É para isso que servem essas barrinhas. Ó, fazer até um exemplozinho simples aqui, ó. Se eu disser assim, ó, se eu disser que o B ele vale menos 3, e eu quero calcular isso aqui, ó, o módulo do B. O módulo do B é igual, repare que a resposta deu menos 3, né? Mas aqui eu só coloco... Tirar o que do B para dar 3, para dar menos 3? Tirar o que? B menos 3. Meu Deus do céu. Eu estou te dizendo que o valor dele é menos 3, tá? Estou dizendo que B é menos 3, só isso. Por exemplo, se eu disser assim, tem aqui uma barra, e essa barra aqui, ela tem um comprimento de 8 metros. Então, eu vou dizer que a barra, vou chamar a barra de B, ó. Essa barra tem 8 metros. Se eu medisse ao contrário, disse assim, essa barra tem um tamanho de menos 8 metros. Eu vou calcular o módulo dele. O que seria o módulo? É pegar esse valor que está negativo e deixar positivo. Então, essa barra em módulo tem 8 metros, que é o tamanho dele positivo. Então, quando eu calculo módulo, Entendi. quando eu calculo módulo de alguma coisa, eu sempre vou pegar e vou calcular o tamanho dele. E esse tamanho sempre vai ser positivo. É por isso que eu coloco essas barrinhas do lado aqui, ó, porque eu quero o tamanho dele. E esse tamanho sempre tem que ser positivo. Colocou isso aqui, esse valor também fica e o resultado é positivo. Então, é por isso que eu estou colocando aqui, que o tamanho, essa distância do ponto C até o ponto D, ó, em barrinha, para calcular o tamanho dele, nessa situação ele tem que ser igual. O tamanho, a variação do vetor, a variação do deslocamento vetorial, é o mesmo tamanho da variação do deslocamento escalar, nessa situação. Mas tem situação que é diferente, como nesse outro caso, ó, quando você percorreu toda essa distância, o deslocamento escalar é diferente do tamanho do vetorial. Então, é por isso que eu coloquei aqui, ó, que nessa situação, o tamanho do deslocamento vetorial foi diferente do tamanho do deslocamento escalar. Compreendeu aqui? Compreendi aí. Entendi. E a Lohana entendeu aí? Entendeu, Lohana? Entendi. Muito bem. Então, estamos caminhando tudo certo. Se tiver dúvida, pergunte, tá? Outra aqui, ó. Velocidade vetorial. Pessoal, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Olhando aqui para essa imagem, vocês conseguem me dizer para onde é que essa bola está indo? Para a cabeça do jogador. Será? E aí? Para onde será que essa bola vai? Um será que vai para a cabeça do jogador, outro vai para a trave. Para onde será que ela vai? Para a esquerda. Se eu fizer isso aqui agora, ó, vou pegar aqui, ó, nessa bola, eu coloco isso aqui. À direita, professor. Se eu colocar desse jeito aqui, agora você já sabe onde é que a bola vai? Para cima. Ela está
subindo um pouquinho, né? Indo em alguma direção aí. Pode ser uma trave que está ali na direita, né? Mas e se eu fizer o seguinte? Eu vou pegar e colocar o vetor assim. E agora? Para onde é que a bola vai? Abaixo. Pra esquerda. Então é o seguinte. Com essa foto aqui parada, é muito difícil você conseguir determinar para onde é que essa bola está indo, tá? A não ser que você tenha assistido o jogo e você sabe onde é que ela vai depois. Mas para quem não assistiu, para saber para onde é que ela vai, você precisa de um vetor para orientar a direção e o sentido. Eu poderia até colocar o seguinte, eu poderia dizer assim, essa bola, ela tem uma velocidade de, digamos que de 80 quilômetros por hora. Ó, velocidade igual, essa cor não tá boa, vou colocar uma, velocidade igual a 80 quilômetros por hora. Quando eu digo que a bola tem essa velocidade em si não é o suficiente para você compreender para onde é que ela vai. Por quê? Porque a velocidade, como eu falei antes, ela é uma grandeza vetorial. Então eu preciso aqui, ó, de um traço em cima. Esse traço em cima está dizendo que a velocidade é um vetor. Então, se a velocidade é um vetor, eu preciso, além desse valor, esse valor, pessoal, eu vou repetir. Isso aqui é chamado de módulo, tá? Quando eu falo o tamanho de alguma coisa, a dimensão de alguma coisa, estou falando no módulo. Então, o módulo da velocidade, que é essa intensidade aqui de 80, não é o suficiente. Eu preciso saber do que mais? Eu preciso saber da direção e do sentido. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, E o pessoal vai dar aula de aqui com o Beli, tá? já? Ó, se eu coloquei assim, Fazer um serviço ali. não, pode estudar, homem. Trabalhar depois. Vamos estudar. Já entendi já aí, moço. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, que esse aqui é a direção dessa bola. Mas observa que essa direção, ela precisa de alguma coisa a mais. Ela precisa de um sentido. É por isso que eu vou colocar agora a ponta da seta, ó. Então, nesse caso aqui, ó, essa velocidade agora, ela tem uma direção e ela tem um sentido. Então, a velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Compreenderam? Se eu pego e falo o seguinte, um veículo tem uma velocidade de 40 quilômetros por hora. E o que mais? E como é que eu vou saber para onde é que ele vai? Como é que eu vou saber determinar o seu sentido de direção se eu tenho somente o tamanho? Se eu tenho somente o módulo? Então, a direção e o sentido, ela é muito importante. Então, é por isso que a velocidade ela acaba sendo uma grandeza vetorial. Compreenderam, pessoal, aqui o que eu estou explicando para vocês? Sim. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Muito importante aí destacar isso aí. Tá. Agora, passa para outra aqui, que é a velocidade vetorial média. O que seria uma velocidade vetorial média? Nós aprendemos lá no primeiro capítulo, né? Não, segundo capítulo, que é o capítulo de movimento uniforme. Nós aprendemos que a velocidade média, Vm, ela era o quê? Ela seria uma variação do espaço dividido pela variação do tempo. Isso aqui seria uma velocidade média. A velocidade vetorial média é parecido. É só que aqui vai ter um tracinho dizendo que ela vai ser um vetor. E ela tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao deslocamento vetorial. Olha só, esse deslocamento vetorial aqui, dividido pela variação do tempo. Tá? Vamos entender aqui, tá bom? O que está acontecendo? Ó, eu tenho duas fórmulas. Eu tenho uma fórmula aqui que essa aqui vai ser a velocidade escalar. Tá? Vou até colocar aqui embaixo. Ó. Esse aqui é a velocidade escalar, que é esse primeirinho aqui. E esse outro que eu acabei de colocar, pessoal, isso aqui é a velocidade vetorial, tá? Então, vou colocar aqui que isso aqui é a velocidade vetorial. Vamos entender aqui a diferença deles, tá? Eu vou voltar aqui lá para aquele exemplo que eu tinha dado aqui para a Lohana, o exemplo da quadra. Vou apagar alguns valores aqui para não confundir muito. Então, vamos lá. Olha só. Na primeira situação, esse aqui que está em azul, eu calculei aqui a distância que vai ser percorrida e essa distância total, ela deu 1.400 metros. Então, assim, a variação do espaço, essa variação do espaço que é o deslocamento escalar, ela deu um total de 1.400 metros. Na segunda situação, que é quando ela for linha reta, lá do ponto A até o ponto B,
seguiu aqui esse roxinho, isso aí é o deslocamento vetorial. E eu coloquei aqui, ó, ΔS com um tracinho em cima, deslocamento vetorial, deu um total de 700 metros. Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que lá do ponto A até o ponto B, ela demorou um tempo, ó, variação do tempo, vamos colocar que demorou cerca de 100 segundos, tá? 100 segundos é 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para percorrer tudo isso. Aí eu quero saber o seguinte, eu quero que vocês calculem a velocidade escalar e a velocidade vetorial. Vamos fazer esses dois cálculos aí, tá? Então eu vou colocar aqui. Primeiro, a velocidade escalar. Essa velocidade escalar, como eu já falei para vocês, é o seguinte. Ela vai ser a velocidade média, que é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Isso aqui é a velocidade escalar. Então, eu vou colocar velocidade média é igual à variação do espaço. Qual foi a variação do espaço escalar, pessoal? É 1.400 ou 700? Quanto é que dá? A variação do espaço escalar. 1.700. 1.000 e... Olha que número. 1.400. 1.400. Aí eu coloco, ó, 1.400. E vou dividir pelo tempo. O tempo que eu falei vai ser 100 segundos. Então, dividido por 100. Eu posso cortar zero aqui e aqui. Aqui em cima de novo, aqui embaixo. Isso aqui vai dar um total... Deixa eu descer um pouquinho. Essa velocidade média vai dar um total de 14 metros por segundo. Foi a velocidade média dela. Isso é a velocidade escalar. Agora, uma outra situação. A outra situação que eu vou fazer agora é o cálculo da velocidade vetorial. Então, deixa eu colocar aqui a velocidade vetorial. Agora, essa velocidade vetorial, a fórmula, embora seja parecida, mas tem alguns detalhezinhos, ó. Velocidade vetorial, você coloca um tracinho em cima para dizer que é a velocidade vetorial. Ela é o quê? É a variação do espaço vetorial dividido pela variação do tempo. Então, agora é só fazer o cálculo, ó. Velocidade vetorial é igual. A variação do espaço vetorial dá quanto aí? Olhando aqui, ó. É 1.400 ou 700? E agora? Como é a pergunta? Qual é o espaço vetorial? A variação do espaço vetorial. Quanto é que dá? É 700 ou 1.400? 1.400? Olha aqui, ó. 700. Tudo bem, ó. Variação vetorial tem um tracinho em cima, ó. Variação da velocidade vetorial, tá? O espaço vetorial, desculpa. O espaço vetorial tem um tracinho em cima. Então, a gente tem que olhar para cá que o espaço vetorial tem um tracinho, é 700. Aí eu coloco aqui, que tem que ser os 700 dividido pelo tempo, que vale 100. E quando eu faço essa divisão, ó, corta 0, 0, corta 0 e corta 0, essa velocidade aqui, vetorial, deu 7 metros por segundo. Então, tem uma diferença. Velocidade escalar é diferente desse aqui, tá? Então, observe que a velocidade escalar ela é mais rápida do que a velocidade vetorial. Por quê? Porque o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo para as duas situações. Enquanto um vai percorrer uma distância muito grande em um tempo, nesse tempo aí, o outro vai percorrer uma distância menor, porém o tempo é o mesmo. Então, a velocidade vetorial ela acaba sendo sempre, ou quase sempre, tá? Menor do que a velocidade escalar. A velocidade escalar ela acaba sendo maior. Ela pode ser maior ou igual, tá? Eu posso até escrever assim, ó, que a velocidade escalar, quando não tem um tracinho em cima, ela pode ser maior ou igual a uma velocidade vetorial, tá? Agora, você dizer que a velocidade vetorial ela é maior do que a velocidade escalar, isso aqui está errado. Não pode. A velocidade vetorial nunca vai ser maior do que a velocidade escalar. Tem esse detalhe aqui para ficar esperto, tá? Então, isso aqui é a velocidade vetorial, tá? A velocidade vetorial é você pegar o tamanho do vetor e dividir pelo tempo necessário para percorrer ele. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Alguma dúvida aí? Francimar, Dávila, Jamile, Raene, Ivanaldo, Duda? Não. Não, né? Não, professor. Certo. Ou então aqui, o próximo aqui agora é a velocidade vetorial instantânea. Pessoal, essa velocidade vetorial instantânea vai ser aquela velocidade que tem naquele exato momento. Olha só, nesses exemplos que eu passei para vocês aqui, voltando nesse caso aqui, por exemplo, observa que numa primeira situação, a pessoa percorreu esse trajeto
fazendo através dessa linha vermelha, né? Percorrer essa linha vermelha para percorrer essa distância do ponto A até o ponto B. E no segundo momento ela foi através dessa reta aqui em azul. Porém, essa linha vermelha aqui, pessoal, para formar ela é a união de vários vetores. Vários vetores de velocidade estão presentes nela aqui. Como assim? Por exemplo, no momento que a pessoa estiver nesse ponto aqui, quando essa pessoa está aqui, vamos supor que ela tem uma velocidade constante, ela vai ter uma velocidade com essa direção e esse sentido. Quando essa pessoa encontra-se aqui, ó, nessa outra posição, nesse outro ponto, a velocidade dela e o sentido já vai ser esse aqui, ó. Quando ela encontra-se nesse ponto, a velocidade, a direção e o sentido vai ser esse. Então, vocês observam aqui, ó, que a velocidade, à medida que a pessoa vai percorrendo esse trajeto, essa velocidade ela vai mudando a direção e o sentido. Então, o que acontece? Se eu pegar e fizer um cálculo da velocidade vetorial num espaço de distância muito curto, um espaço bem pequenininho, onde o tempo de um ponto para o outro é um tempo quase zero. Quando eu faço isso, eu estou calculando uma velocidade instantânea, uma velocidade vetorial instantânea. Traduzindo para vocês, essa velocidade instantânea é aquela velocidade que quando você olha para o velocímetro, ela está mostrando. Supondo que você vai percorrer essa distância aqui, pessoal, vocês estão num carro e o carro está a uma velocidade de 40 km por hora. Quando ele passar nesse ponto, vamos supor que você olhou para o velocímetro e o velocímetro está mostrando 60 km por hora. Então, aquela velocidade 60 que vai ter aqui, ela é uma velocidade instantânea, que é a velocidade naquele momento. Você está aqui. Então, pessoal, compreenderam aí que é velocidade instantânea? Velocidade instantânea vai ser aquela velocidade que vai estar mostrando naquele exato momento, quando o tempo tende a zero, tá? Então, isso aí vai ser uma velocidade instantânea. Aquela mesma velocidade que você verifica lá no velocímetro, tá? Então, posso até colocar aqui, ó, é quando o tempo para medir a velocidade tende a zero. Ou então a gente pode até colocar aqui que é a mesma velocidade, ó, vai ser a velocidade que aparece no velocímetro. Então, essa aqui vai ser a velocidade instantânea. Aquela velocidade que quando você olhou para o velocímetro, ele está marcando ali. É aquela velocidade que você está vendo naquele exato instante de tempo. Passando para o próximo aqui, ó. Aqui nós temos uma tabelinha para finalizar esse conteúdo aqui, finalizar essa parte, que é para a gente entender o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos tipo de movimento. O movimento que nós temos é o retilíneo uniforme. Qual é a direção do vetor velocidade? A direção do vetor velocidade vai ser constante. E a intensidade do vetor velocidade vai ser constante, tá? Para a gente entender o que está acontecendo, ó, por exemplo, eu tenho aqui um veículo, tá? Vamos dizer que essa bolinha aqui é um veículo. E ele está indo para cá, para frente, sempre numa velocidade constante. Vamos dizer que a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Aí o que acontece? A direção do vetor velocidade, observe que a velocidade está aqui, ó. Essa setinha que aponta para frente é o vetor velocidade. E ele sempre vai apontar para frente. Então essa direção ela é constante. Por quê? Porque ela sempre aponta para frente. Nunca vai apontar para o outro lado. E a intensidade do vetor velocidade é constante. Por quê? Porque a velocidade não muda. Ela sempre vai ter a mesma velocidade. Então, esse vetor, o tamanho dele, nunca vai mudar. O outro, uniforme com trajetória curvilínea. Um movimento uniforme com trajetória curvilínea é isso aqui, ó. Quando eu tenho uma trajetória curvilínea, ó, faz uma curva aqui, e eu tenho um carro, por exemplo, que é esse pontinho, e ele está se movendo com velocidade constante. Esse carro, nesse ponto, ele tem a velocidade indicada aqui por essa seta. Essa aqui vai ser a velocidade dela, uma velocidade constante. Quando esse carro está nessa posição aqui, ó, essa aqui vai ser a seta da velocidade do carro. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? A direção do vetor velocidade ela é variável. Por que ela é variável? Porque observe que aqui a direção é uma, no primeiro caso, vou chamar de V1. E o V2, a direção já é outra. Então, à medida que esse carro vai se deslocando, a direção vai mudando da velocidade.
E a intensidade do vetor velocidade, ou seja, o valor da velocidade, ele é constante. Então, essa velocidade não muda quando o movimento ele é uniforme e com trajetória curvilínea. Se o movimento for retilíneo, uniformemente variado, quando essa velocidade aqui ela muda, então aqui eu posso até apagar isso aqui, né? Nessa situação, eu tenho aqui uma velocidade inicial, e aí o que vai acontecer? Num outro momento, essa velocidade ela pode ser maior. Ela pode ser maior ou menor do que a velocidade inicial. Vamos supor que aqui já está valendo 20 metros por segundo. Essa aqui sendo uma velocidade final. Observe que antes era 5, agora é 20. Então, o que acontece aqui? O movimento retilíneo uniforme variado, a direção do vetor velocidade, ela é constante. Por quê? Porque antes estava apontando para a direita e depois continua apontando para a direita. Então, a direção aqui, a direção horizontal, não vai mudar. E a intensidade da velocidade? A intensidade ela é variável. Antes era 5, agora é 20. Então, essa intensidade está mudando de acordo com o tempo. E o outro aqui é uniformemente variado com a trajetória curvilínea. Quando esse objeto aqui ele tem uma velocidade que está variando, ele está acelerando ou desacelerando na curva. Então, o que acontece? Essa velocidade ela vai mudar, ela vai ter intensidades diferentes, ela pode ser maior numa segunda situação, por exemplo, e a direção ela varia. Observa aqui, a direção variou e a intensidade ela variou, como a gente pode até observar aqui, Numa primeira situação o vetor tem um tamanhozinho menor, e na segunda o vetor já é maior. Então a direção mudou, a intensidade mudou, o sentido mudou, então tudo é variável no movimento uniformemente variado curvilíneo. Agora passando para o outro aqui. Pessoal, chegamos agora a um ponto muito importante. Isso aqui é o que vai pesar muito para vocês nos conteúdos. Vocês vão precisar disso aqui para poder se localizar, tá? Atenção! A aceleração vetorial. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um carro que ele está executando aqui uma curva. Toda vez que alguma coisa faz uma curva ou algum movimento que é circular, ele vai estar sujeito a uma série de acelerações. Olha só, esse carro tem uma aceleração que vai empurrar ele para frente, tá? Essa aceleração aqui é chamada de aceleração tangencial. A gente representa assim, AT, e um tracinho em cima, aceleração tangencial. Existe uma outra aceleração que vai puxar esse veículo para o centro da curvatura. Então, eu posso colocar aqui uma aceleração que vai puxar ele para cá. Isso aqui é chamado de aceleração centrípeta. A gente representa como AC. E entre essas duas acelerações, existe algo que a gente chama de aceleração resultante. Essa aceleração resultante é uma aceleração que vai ser como resultado a soma desses outros dois. No caso, a aceleração que vai puxar esse veículo para cá. E aqui a gente chama de aceleração A, ou a gente pode chamar de aceleração AR, tá? Que é a aceleração resultante. Vamos observar essa situação aqui de cima. Olha só. Aqui eu tenho um carrinho que está fazendo uma curva nessa estrada. Então, o que acontece? Esse carro ele vai ter uma aceleração que vai estar puxando ele aqui para frente, tá? Essa aceleração aqui ela é chamada de aceleração tangencial. Por quê? Porque no momento que você faz uma curva, por exemplo, aqui assim, eu tenho uma curva e o veículo está aqui, nesse ponto. Aqui vai ser a velocidade dele. Observa que essa velocidade ela é tangente à trajetória que ele faz. Então, aqui, se eu colocar aqui vai ter uma aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração tangencial, porque ela está tangenciando esse movimento. Então, aqui nesse carro, aqui, essa aceleração é chamada de aceleração tangencial. Então, a gente bota AT. Aí, para manter esse carro nessa pista aqui, existe uma outra aceleração, que é uma aceleração que vai puxar ele direto para o centro da curva. E essa aceleração aqui ela é chamada de aceleração centrípeta, AC. E entre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, se a gente fizer a soma delas duas, eu posso colocar aqui, que é a aceleração tangencial somada com a aceleração centrípeta, isso vai dar uma aceleração resultante. E essa aceleração resultante eu posso colocar ela aqui, que vai ser uma aceleração com essa direção e com esse sentido.
esse aqui vai ser o AR, aceleração resultante. Compreenderam aí? Agora a questão é saber o seguinte, é saber quem é essa aceleração tangencial, quanto é que ela vale, qual vai ser a direção, o sentido dela, como é que calcula a aceleração centrípeta e como calcular essa aceleração resultante. Essa aqui é o que vai ser o nosso desafio agora. Então, aqui, ó, é o seguinte, pessoal, essa aceleração tangencial, que é o vermelhinho aqui, é a mesma aceleração escalar. E como ela é a mesma aceleração escalar, o que ela pode ter? Ela pode ter a mesma... Ela tem a mesma direção da velocidade, tá? Observe que esse carrinho aqui, ele tem uma velocidade aqui indo para a direita. Então, eu posso até colocar uma setinha aqui, ó, esse preto, para dizer que isso aqui vai ser a velocidade. Então, observe que a aceleração tangencial, ela tem a mesma direção da velocidade. Agora, o sentido pode ser o mesmo, como aqui, ó, a aceleração tangencial está apontando para a direita, a velocidade também, mas também pode acontecer o contrário. Pode ser que alguém conseguiu entrar. Deixa eu aceitar aqui. Seja bem-vinda, Maria José. Então, assim, pode ser que a aceleração, em vez de estar puxando o carrinho para frente, aumentando a velocidade dele, essa aceleração ela puxa o carro para trás. Então, apaguei coisa errada aqui. Então, eu poderia ter o seguinte, pode ser que a aceleração ela acabe puxando esse carro para cá, ó. Então, essa aqui vai ser a aceleração tangencial. Observa que nessa situação aqui, a aceleração tangencial ela tem a mesma direção da velocidade, tá? Mesma direção, porém o sentido é contrário. Então, a aceleração tangencial ela tem mesma direção da velocidade e o sentido pode ser o mesmo ou não, tá? É isso que vocês têm que saber da aceleração tangencial. E o módulo dele? Quanto é que vale o módulo? Eu posso colocar aqui o módulo, que é o tamanho. O módulo da aceleração tangencial é o mesmo da aceleração escalar. E qual é o módulo da aceleração escalar? A aceleração escalar, pessoal, a gente viu que ela é o quê? É uma variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Eu ensinei isso aqui para vocês lá na parte de movimento uniformemente variado, que é o capítulo 3. Então, essa aceleração tangencial é a mesma coisa disso aqui. Não vai ter muita diferença, não. O próximo aqui é essa aceleração centrípeta. Inclusive, coloquei até o tema aqui dele. A aceleração centrípeta é essa aceleração que sempre vai puxar o veículo para o centro da curvatura. Como é que eu posso determinar ela? A fórmula da aceleração centrípeta é o seguinte. Vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa aqui vai ser a fórmula que vai ser utilizada. Tá? Eu poderia até explicar para vocês como encontrar a fórmula, mas como o nosso tempo já está um pouco corrido, eu vou deixar somente a fórmula. Eu vou fazer um exemplo aqui de como usar ele. Tá? Exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho uma curva onde um carro, vai ser esse pontinho aqui vai ser o carro, esse carro vai fazer essa curva. Vamos supor que essa curva tem um raio de 20 metros. E esse carro aqui, ó, tá indo para lá com uma aceleração que eu quero saber quanto é que dá, mas a velocidade dele é uma velocidade de, digamos que de 30 metros por segundo. Essa daqui vai ser a velocidade do carro. A pergunta é, qual é a aceleração centrípeta desse carro? Qual é a aceleração que vai puxar ele direto para o centro da curvatura? Quanto é que vale essa aceleração? Então, eu vou colocar aqui. A aceleração centrípeta é o AC, tem que ser igual. Repare que a fórmula está dizendo que é a velocidade ao quadrado. Então, eu vou colocar essa velocidade aqui ao quadrado. É a velocidade 30 ao quadrado dividido pelo raio. E o raio é 20 metros. Então, assim, para mim fazer esse cálculo, a unidade de medida tem que ser a mesma. Observa que a velocidade é metros por segundo e a distância aqui é metros. Se a velocidade fosse quilômetros, se aqui fosse quilômetros por hora a velocidade, então você teria que converter, tá? Tinha que converter para metros por segundo. Como aqui já está em metros por segundo, não precisa converter, é só colocar na fórmula e calcular. Então, a aceleração centrípeta é igual 30 ao quadrado, 30 vezes 30, olha, deu 900. Dividido aqui, ó, por 20. Posso cancelar aqui e aqui. É 90 dividido por 2, vai dar 45. Então, é 45 o quê? É 45 metros por segundo ao quadrado.
essa aqui vai ser a aceleração dele. E pronto, está resolvida aqui a questão. Foi difícil? Querem mais algum exemplo? Então tá aí a questão. Ó. Eu quero calcular a aceleração de um ponto, e como essa aceleração é de um ponto que vai fazer uma curva, essa aceleração aqui automaticamente vai ser a aceleração centrípeta. E esse ponto tem uma velocidade de 54 km por hora em uma curva de 100 metros de raio. Então, vou colocar aqui a fórmula primeiro. Ó. Potente entrando aí. Vou colocar aqui a fórmula. A aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, está aí a fórmula. Eu preciso saber da velocidade, quanto é que ela dá, e preciso saber do raio. A velocidade aqui, olha, a questão falou que ela é 54 km por hora. Então, vou colocar aqui, ó, 54 km por hora. E o raio é 100 metros. Então, aqui 100 metros. Mas vocês observam que um está em quilômetros por hora e o outro é metros. Então, eu preciso converter esses valores para deixar na mesma unidade. O que eu faço? Vou pegar esses 54 km por hora de velocidade e vou transformar ele em metros por segundo. Como é que eu faço para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo? Quem é que lembra? Como é que eu faço para transformar isso aqui para metros por segundo? Você vai dividir 54 por 3,6. Muito bem. Então, divide por 3,6. Tá? Dá quanto aí, pessoal? Ninguém? Então, esse aqui, ó, dividindo, vai dar, ó, 15. Então, deu 15 metros por segundo. Então, aqui eu tenho, ó, 15 metros por segundo. Depois que eu fiz essa conversão, basta eu colocar na fórmula agora. Ó. Essa aceleração centrípeta é igual a 15 elevado ao quadrado, por causa da fórmula, dividido pelo raio. E o raio vale 100. Então, a aceleração centrípeta é igual a 15 ao quadrado. 15 vezes 15 dá 225, dividido por 100. Então, fazendo a divisão, a aceleração centrípeta é igual, vai dar 2,25 metros por segundo ao quadrado. E tá aí, tá respondida aqui a questão. Compreenderam? Então aqui, pessoal, velocidade vocês sempre vão colocar lá em metros por segundo, tá? Já que aqui o raio é em metros. Então, velocidade em metros por segundo. Basta colocar na fórmula, elevar ao quadrado e depois dividir pelo raio, que você encontra o valor da aceleração centrípeta. Próximo, a aceleração resultante. Então é o seguinte, vocês observam que quando eu tenho uma curva, e aqui eu tenho o ponto que está fazendo essa curva, observa que eu vou ter uma aceleração aqui, ó. Essa aqui, qual é a aceleração essa, pessoal? Qual é o nome dela? Que aceleração é essa aqui, que está em vermelho? A aceleração o quê? Vocês têm que saber identificar. Eu não sei. Isso, mas tem que saber, acabei de explicar. Que aceleração é essa? Essa aqui, pessoal, bota na cabeça, não esquece não, por favor, muito importante. Essa aqui é a aceleração tangencial, porque está tangenciando a curva, ó, AT. E a outra vai ser uma aceleração que vai puxar esse pontinho para dentro da curva. Qual é o nome dela? Que aceleração é essa? Se essa aqui é a tangencial, essa aqui vai ser a aceleração, tá fácil. Aceleração o que, pessoal? Não sei. AC é uma aceleração. E agora? AC, o que significa? Ou minha letra está muito ruim para ler? Aceleração certa. Centrípeta. Tá? Aceleração centrípeta. Olha aí, não sei se melhorou agora para ler. Deixa eu organizar aqui. Essa aceleração centrípeta é o ACzinho, ó, que é igual a aceleração centrípeta. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dele. Olha aí. AC, aceleração centrípeta. E o outro? O outro é o AT. AT, o que significa AT, pessoal? É a aceleração. Aceleração o que, pessoal? Tangencial. Tangencial. Então, tá aí. Vou aumentar aqui o tamanho dessa letra também. Então, temos aí a aceleração tangencial, é o AT. E a aceleração centrípeta vai ser esse AC. Sempre lembra disso, tá? A tangencial é sempre essa aqui, ó, que está tangenciando a circunferência, a trajetória de circunferência. E a aceleração centrípeta, ela sempre vai puxar para o centro. Agora, entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, existe um ângulo aqui, ó. Esse ângulo é de quantos graus? Quem é que sabe? Entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, é de quantos graus? 90 graus. Muito bem, muito bem. Então,
Se a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta é de 90 graus, entre eles vai existir uma aceleração resultante. Como eu falei aqui, ó, a gente vai fazer uma soma vetorial. E eu já ensinei para vocês que em soma vetorial a gente faz o seguinte. Essa aceleração centrípeta, a gente desenha ela aqui, ó, dessa forma, igualzinho, com o mesmo tamanho, mesma inclinação, tá? Acho que é mais ou menos assim. E eu vou pegar e vou desenhar a outra aceleração, que é a tangencial, eu desenho aqui, ó. Depois que eu faço isso, eu posso pegar e desenhar a aceleração resultante. A resultante vai começar aqui e termina aqui, ó, vai ser esse roxo. Então, esse aqui é a aceleração resultante. Aí eu posso colocar aqui no texto para vocês que o AR, esse AR, ele é igual a aceleração resultante. E quando eu falo em aceleração resultante, eu estou falando da soma, tá? A soma entre a tangencial e a aceleração centrípeta. Então, se eu pegar aqui essa aceleração resultante, ela tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à soma da aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Mas observa aqui que eles formam um triângulo retângulo, quando eu junto essas duas acelerações. Eu posso até apagar aqui, ó, esse aqui, tá? Que eu apaguei somente algumas cópias. E observe que aqui eu tenho um triângulo. E esse triângulo aqui é um triângulo retângulo nesse canto. Então aqui eu posso aplicar o Pitágoras. Então significa que essa aceleração resultante ao quadrado tem que ser igual à aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Então dessa forma eu posso pegar aqui, ó, a aceleração resultante é igual, esse 2 eu posso passar para o outro lado como raiz. Aí fica assim, ó, raiz quadrada da aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Isso aqui, ambos ao quadrado. E nesse caso, o que nós temos aqui é uma fórmula para encontrar a aceleração resultante. A aceleração resultante é isso aqui, essa soma vetorial. Vamos fazer um exemplo aqui, para a gente entender. Tá? Olha só. Eu tinha feito uma questão aqui, que foi essa, e eu calculei aqui a aceleração centrípeta. Tá? Vamos supor que, vou botar aqui, eu considere que a aceleração escalar seja de 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Modifiquei aqui um pouquinho a questão. Então, olha só. Eu pedi para determinar aqui a aceleração centrípeta, que está aqui. E agora, eu quero também para determinar a aceleração resultante, tá? Então, vou colocar até aqui na questão para determinar a aceleração resultante. Determine a aceleração centrípeta e resultante. Então, pronto. A centrípeta está calculada. Falta agora a aceleração resultante. O que é que eu faço? Vou pegar e colocar a fórmula aqui, ó. A aceleração resultante tem que ser igual a raiz quadrada. Opa, tem gente pedindo para entrar. Seja bem-vinda, Lenise. Então, aqui, ó, raiz quadrada da aceleração centrípeta mais a aceleração, no caso, a aceleração escalar, né? Que é a aceleração tangencial. Ambos ao quadrado. Então, a aceleração resultante é igual a raiz quadrada de... A aceleração centrípeta eu calculei aqui, ó, é 2,25. Então, eu posso colocar 2,25 ao quadrado mais a aceleração tangencial. A aceleração tangencial ela foi informada aqui na questão, ó, que a aceleração escalar ela tem esse valor. E a gente sabe que a aceleração escalar e a tangencial é a mesma coisa. Então, eu posso colocar aqui mais 2 ao quadrado. E aqui agora é só calcular, ó. Aceleração resultante é igual a raiz quadrada de... Esse 2,25 ao quadrado, deixa eu botar aqui, ele vai dar aproximadamente 5, tá? Vou colocar um valor aqui aproximado de 5. Mais esse 2 ao quadrado, 4. A aceleração resultante, 5 mais 4, 9. E a raiz quadrada de 9, isso aqui vai dar um total de 3. Então, tá aí. A aceleração resultante vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. E é só isso aí. Não tem muita dificuldade. Dúvida aqui, pessoal, na aceleração resultante? Vou fazer mais aqui alguns exemplos. Temos aqui, ó, 2 exemplos para a gente fazer. Tem esse e esse outro aqui. Vamos lá, atenção. Exemplo que está, inclusive, no livro de vocês, tá? Uma partícula eletrizada descreve um movimento retilíneo, uniformemente variado, partindo do repouso com aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado.
Determine no instante de 3 segundos os valores absolutos das seguintes grandezas. Então é o seguinte, vamos entender o que está acontecendo aqui, pessoal. A questão falou de uma partícula que está em movimento uniformemente variável. Então, o que é isso aí? É o seguinte, ó. Vamos supor aqui que eu tenho uma estrada, tá? E aqui eu tenho um objeto. Esse objeto, no primeiro momento, aqui, ele tem uma velocidade, que a gente vai chamar de velocidade inicial. À medida que ele vai andando nessa estrada, lá na frente, esse objeto ele tem uma velocidade maior. Observe que agora a seta eu desenho um pouquinho maior porque a velocidade já é diferente. Vou chamar de velocidade V1. E quando ele está em outra posição, essa velocidade ela vai ser também maior do que lá na segunda situação. Vou chamar isso aqui de velocidade V2. Então, ó, no primeiro caso, a velocidade inicial é pequenininha. Vai passando o tempo, ele vai se movendo. Ó. No segundo caso, a velocidade já é um pouquinho maior. E lá no terceiro caso, ó, que eu coloquei como sendo o último, a velocidade V2 ela é bem maior. Por quê? Porque o objeto está aumentando a velocidade. E quando ele aumenta a velocidade, isso aqui é chamado de movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração ela é constante. Observa que a questão falou que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Aí, nesse caso, ele pede para mim fazer o quê? Ele pede para mim encontrar aqui a aceleração, na letra A, tangencial. Quanto é que vale essa aceleração tangencial? A letra B, que é a centrípeta, e a letra D, que é a aceleração vetorial. Essa aceleração vetorial é a mesma coisa da aceleração resultante. Então é o seguinte, letra A, aceleração tangencial, AT, quanto é que ela vai dar? Observe que esse veículo, como ele está em movimento em linha reta, vai ter uma aceleração que vai puxar ele para frente. Ó. Esse verdinho que eu fiz aqui é para representar a aceleração. Essa aceleração aqui, pessoal, eu vou chamar ela de aceleração tangencial. Por quê? Porque ela está tangenciando a trajetória. Observa que a aceleração tangencial ela é a mesma coisa da aceleração normal. E quanto é que vale a aceleração aqui, pessoal, no problema? Está escrito. Quanto é que vale a aceleração no problema? Aceleração escalar. Quanto é que ela vale? Está escrito no problema. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, essa aceleração tangencial é a mesma escalar. E a escalar é essa daqui, ó, que está escrito. Então, ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, resposta da letra A, eu posso colocar 2 metros por segundo ao quadrado. E pronto, acabou. Letra A está respondida. Agora ele pede a letra B. A letra B, pessoal, é a aceleração centrípeta, AC. Essa aceleração centrípeta, ela sempre vai existir quando o objeto está fazendo curva. Se ele não faz curva, não tem aceleração centrípeta. Tipo aqui, ó. Aqui ele faz curva. Então, aqui ele tem uma aceleração centrípeta. Aqui tem curva, então ele tem aceleração centrípeta. Aqui tem curva, então tem aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que puxa para o centro da curvatura. E aqui, ele faz curva nessa situação? Faz ou não faz? Não. Então, tem aceleração centrípeta? Aqui? Tem ou não tem? Se não tem curva, quanto é que vale? 0. Pronto. É 0 porque não tem curva. Então, tá aí, tá respondida a questão. Respondi a letra B. Tá? Então, toda vez que o objeto só anda em linha reta, não tem curva, então não tem aceleração centrípeta. Se tivesse curva, aí a gente ia usar aquela fórmula que ele tem da aceleração centrípeta, que vai ser a velocidade dele ao quadrado dividido pelo raio, que é o raio da curvatura. Mas como não tem, então a gente não precisa disso aqui. A gente já disse automaticamente que é 0. Falta agora a letra C. A letra C que é a aceleração vetorial. Essa aceleração vetorial é a mesma coisa da aceleração resultante, que é igual a raiz quadrada da aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Agora aqui é só calcular esse negócio. Tá bem fácil. Vou colocar aqui, ó. A aceleração resultante é igual a raiz quadrada de a aceleração tangencial ao quadrado. Esse AT está valendo 2, como está lá na letra A. Então, vale 2. 2 ao quadrado. Mais AC. O AC, a gente descobriu que vale 0. Está aqui na letra B. Ó. Então, é 0 ao quadrado. Então, AR é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4. 0 ao quadrado é 0.
E aí aqui é só calcular o final, né? AR é igual 4 mais 0 é 4, e a raiz quadrada de 4, 2. Então tá aqui. Essa aqui vai ser a resposta lá da letra C. Dúvida aqui? Nenhuma dúvida? Vou seguir adiante. Temos aí, ó. Uma esfera maciça descreve um movimento circular uniforme variado de 10 metros de raio. Então, eu já posso até fazer um esquema aqui, ó, desenhar. Ele está falando que vai ter um movimento uniforme e tem um 10 metros de raio. Então, vai ser isso aqui, uma curva. Aqui está a esfera. Tá? Essa curva, daqui para o centro, ó, tem 10 metros de raio. A aceleração escalar é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, lembra o seguinte, pessoal, que essa aceleração escalar que ele fala é essa aceleração aqui, ó, que puxa para cá, que é a mesma da tangencial. E essa aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, no instante de 5 segundos, determine a letra A intensidade da velocidade vetorial. Então, essa velocidade vetorial aqui, ele vai querer saber agora aquela velocidade que a gente já sabe como calcular, né? Velocidade vetorial é o quê? Ela é a variação do espaço vetorial dividida aqui pela variação do tempo, tá? Então, essa aqui vai ser a velocidade vetorial. Agora me responde uma coisa aí, pessoal. Como é que a gente vai determinar esse espaço vetorial? Quem é que sabe aí? E aí? Ninguém? Pessoal, é o seguinte. Nessa situação, como o movimento ele não é uniforme, essa fórmula aqui ela não vai ser aplicada, tá? Por quê? Porque não é uniforme. A velocidade que nós vamos estar trabalhando ela é variada, então a gente utiliza essa função, ó, que é a função horária da velocidade. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. Então, é isso aqui que a gente vai estar utilizando. Eu quero saber a velocidade final, que ele está pedindo na letra A. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial. Nesse caso aqui, deixa eu ver... A questão falou que essa esfera ela vai partir do repouso. Quando fala que vai partir do repouso, significa que a velocidade inicial é igual a zero. Ele começou parado. Então, aqui eu tenho a velocidade inicial 0, mais a aceleração vetorial, que é essa aqui, ó, é 1. Então, é 1 multiplicado pelo tempo, que a questão falou que é 5 segundos. Então, vai ser 1 vezes 5. E aqui basta terminar o cálculo, ó, velocidade vetorial é igual 1 vezes 5 é 5, mais 0 continua sendo 5. 5 metros por segundo. E tá aí, está respondida aqui a letra A. Letra B. A intensidade da aceleração centrípeta. Quanto equivale essa aceleração centrípeta? Então é o seguinte, a aceleração centrípeta, AC, tem que ser igual ao quê? A velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, vou colocar aqui, a aceleração centrípeta é igual. Nesse caso, eu vou considerar que essa aceleração, vou estar calculando ela depois de 5 segundos. E depois de 5 segundos, a velocidade vale 5. Então, eu tenho que colocar aqui que a velocidade vai ser 5 ao quadrado. E o raio, observa que o raio é 10 metros, como foi informado na questão, dividido por 10. Então, assim, a aceleração centrípeta é igual 5 ao quadrado, 25. Dividido pelo raio, que é 10. A aceleração centrípeta é igual, vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Encontrei aqui a aceleração centrípeta. Letra C. Vamos fazer agora o esquema vetorial representando os vetores da velocidade V, aceleração tangencial, AT, centrípeta, AC e resultante, AR. Então aqui, ó, eu já comecei a fazer aqui esse esquema. Eu vou usar ela para ser o esquema da letra C, tá? Vamos dizer que esse aqui vai ser a resposta da letra C. Aqui está a esfera. Esse aqui que eu coloquei, eu estou dizendo que vai ser a aceleração, né? Então, essa aceleração aqui, ela é a aceleração o quê, pessoal? Que tipo de aceleração é essa? Acabei de falar. É a aceleração o quê? Centrípeta, tangencial, resultante. Que aceleração é essa? Resultante. Não, não é resultante, não. Tangencial. Bem, tangencial. Ela está tangenciando aqui a curva. Então, eu tenho aqui a primeira aceleração. Como ele está aumentando a velocidade, significa que a velocidade ela também está para cá, ó. Ela também vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então, isso aqui vai ser a velocidade. Agora,
um outro aqui que nós vamos ter é uma aceleração que puxa lá para o centro. Que aceleração é essa que puxa para o centro? Qual é o nome dela? Aceleração... Centrípeta. Muito bem. Aceleração centrípeta. Está respondido aqui. E falta só mais uma. Nós vamos ter uma aceleração aqui, ó, que vai estar puxando nessa direção, que é a soma dessas duas, da tangencial com a centrípeta, resulta em qual? Aceleração o quê? Resultante. Parabéns. Pronto. Então, essa aqui vai ser a resposta da letra C. A letra C pediu para a gente fazer um esquema vetorial, representando a velocidade V, está aqui ó, em verde, a velocidade V, a aceleração tangencial, que é o vermelhinho aqui, ó, a aceleração centrípeta, que puxa para o centro, está aqui, e a resultante, que é o roxinho, puxando para cá. Então, pronto. Agora é o seguinte, falta saber uma coisa, se isso aqui está certo ou não. Para a gente saber se está certo, a gente tem que saber o sentido do movimento, né? Então, aqui a questão falou, ó, que a esfera descreve um movimento circular uniformemente variado a partir do repouso no sentido horário. Esse aqui é o sentido horário, pessoal? Ou é o anti-horário? Que sentido é esse? E agora? Vocês sabem o que é sentido horário e anti-horário? O silêncio de vocês me incomoda. Ó, vamos supor que isso aqui, pessoal, é um relógio. Aí o que acontece? O ponteiro do relógio ele sempre vai girar nesse sentido. Esse sentido de rotação do ponteiro é chamado de sentido horário. Então, o sentido horário é o sentido que o ponteiro dos relógios giram. Se eu colocar alguma coisa para girar no outro sentido, isso aqui vai ser chamado de sentido anti-horário. Então, tá aí. Nós temos o sentido horário, que é o sentido do ponteiro do relógio, e o anti-horário é o sentido contrário. Então, a minha pergunta é o seguinte: essa esfera está girando no sentido horário ou anti-horário? Sentido horário. Então, tá certa a resposta. Se ele pedisse anti-horário, eu teria que colocar essa setinha apontando o contrário. Eu teria que colocar a tangencial apontando para cá. Aí, a centrípeta não muda, vai continuar a mesma coisa, mas a resultante vai mudar, a velocidade vai mudar. Então, como não é o anti-horário, né? Então, a resposta aqui vai ser essa mesmo. Então, está respondida aí a letra C. Alguma dúvida, pessoal, a respeito disso aqui? Não. Não? Certo. Então, pessoal, é isso aí, tá? Que eu tinha para trazer para vocês a respeito desse assunto aqui de grandeza vetorial e grandeza escalar. Eu vou só recapitular um pouquinho aqui com vocês, tá? Grandeza escalar é toda aquela grandeza que um número só já serve para a gente entender o recado, tá? Então, eu posso falar de grandeza escalar, comprimento, quando eu estou falando de tamanho das coisas, a massa, quando eu falo assim, o peso de alguma coisa. Ah, eu vou comprar 5 kg de carne. Então, você já não tem dúvida sobre nada. Temperatura, o tempo. Então, tudo isso é grandeza escalar, onde o valor que foi dado ali já serve. Grandeza vetorial já é o contrário. Ele precisa de mais coisas para a gente poder entender a formação. Então, o que é que eu tenho de grandeza vetorial? Eu tenho aceleração, como está trabalhando aqui com vocês, velocidade, força, tá? Esses valores que eu acabei de mencionar para vocês aí são exemplos de grandezas vetoriais, tá? Então, se não tem mais dúvidas, eu vou encerrar a aula por hoje, tá bom? Nós nos vemos na próxima semana, tudo bem? Tá bom, professor. Até a próxima aula. Até. Qualquer dúvida, vocês me procuram lá no PV. Até mais!